Olá, bom dia! O Repórter Visual entra no ar agora. O primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Em Porto Alegre, um teste ajuda a identificar a perda de audição. A condição é mais comum em idosos, mas o uso incorreto de fone de ouvido tem feito muitos jovens precisarem de aparelhos auditivos. Você, por acaso, já fez algum teste de audição? Não. Testar a audição ainda é coisa rara entre os brasileiros. Já a perda auditiva, essa é comum. A Organização Mundial da Saúde estima que 14% da população do país tem algum tipo de problema. Em Porto Alegre, um teste gratuito pode ser feito até em farmácias desta rede. Dura cerca de 5 minutos. A gente coloca o som, levanta a mão é porque ouviu, não levanta a mão é porque não ouviu. Tem que prestar muita atenção assim para escutar o som, mas é bem tranquilo. É bem baixinho, né? É bem baixinho. A gente não faz o diagnóstico, a gente faz a triagem mesmo, para ver se está ouvindo ou não. E aí a gente encaminha para os profissionais especializados, né, dessa área para fazerem o restante do trabalho. O fonoaudiólogo, que é o profissional responsável, vai atender esse paciente e, muito importante, vai fazer a avaliação desse paciente e encaminhar para o profissional responsável também, que é o médico otorrinolaringologista. Então, esse médico vai tomar as providências necessárias e, se for caso necessário, o paciente retorna para nós para o teste de aparelho auditivo. Os equipamentos são cada vez menores, discretos. A maioria dos pacientes que precisa deles são idosos porque a capacidade auditiva tende a diminuir com o passar dos anos. Só que nos últimos tempos tem gente bem mais jovem procurando ajuda. E entre os hábitos responsáveis por essa demanda está um que a Daiane conhece bem. Fone de ouvido. Eu uso alto, bastante alto. Creio que isso prejudica bastante, né? Mas a gente tem a mania de colocar bem alto o fone de ouvido no ônibus, indo para o trabalho, a gente faz isso. Se o vizinho do lado não estiver escutando, já é uma grande coisa, que muitas vezes a gente está no trem, está no ônibus e a gente consegue escutar o que a pessoa do lado está ouvindo. Então isso já está num volume com certeza já elevado e já está prejudicando. Quando o câncer chega antes dos 30 anos na vida da mulher, o diagnóstico é assustador. Para evitar estes casos, que ainda são minoria, vale seguir apostando na prevenção com mamografia e acompanhamento médico. Carolina tinha apenas 29 anos quando descobriu que estava com câncer de mama. Há quase 2 anos em tratamento, ela lembra que no primeiro momento levou um grande susto. Mas com o passar do tempo, conseguiu encontrar forças para enfrentar a doença e até escrever um livro. Eu sempre estava sorrindo, apesar do tratamento, né? Eu sempre estava com autoestima elevada e acabei resolvendo escrever e saiu um livro, né? Eu digo que não é um livro de autoajuda, mas é um livro que ajuda bastante. Dados do Instituto Nacional do Câncer afirmam que nos últimos anos, o número de mulheres jovens com idades abaixo de 30 anos diagnosticadas com a doença aumentou. Carolina é uma delas e descobriu o câncer durante o autoexame. Sempre fazia autoexame em casa porque uns 10 anos atrás eu tinha tido um nódulo já, benigno dessa vez, então eu sempre fazia autoexame regularmente e além dos exames de imagem também para acompanhamento. Este oncologista diz que o diagnóstico precoce pode aumentar as chances de cura do câncer e orienta as mulheres a observar possíveis sintomas e procurar sempre um médico. Existem alguns sinais que, caso aconteçam com a paciente, devem levantar a suspeita de câncer de mama. Por exemplo, quando você tem um caroço mais endurecido que não desaparece com o ritmo do ciclo menstrual. Quando você começa a ter deformações na mama que não desaparecem também depois de um certo tempo. Quando você começa a ter uma mama fica muito vermelha, mamas que começam a ter algum tipo de secreção, principalmente secreção clara, tipo água mesmo saindo do mamilo. É muito mais preocupante esse tipo de secreção do que uma secreção mais leitosa, uma secreção sanguinolenta. Quando esses sinais acontecem, aí, assim, a procura tem que ser imediata ao médico especialista. Flávia também está em tratamento contra o câncer de mama há pouco mais de 2 anos. Ela estava amamentando o filho caçula quando descobriu a doença. Pelo fato de eu estar com uma criança de 1 ano,
o que via na minha cabeça só era a morte, né? Eu via o desespero assim e eu ficava aflita por conta dele. O Instituto Nacional do Câncer revelou em fevereiro deste ano que o Brasil deve registrar 600 mil novos casos de câncer de mama entre 2018 e 2019. Dados do INCA apontam que o câncer de mama é um dos mais comuns entre mulheres do mundo e do Brasil, ficando atrás apenas do de pele não melanoma. Doutora Luciana acompanha algumas pacientes com câncer de mama. Ela fala sobre um tratamento que tem ajudado as mulheres a manter a autoestima e enfrentar a doença mais fortalecidas. A crioterapia, ela resfria o couro cabeludo, então é colocada uma touca térmica no paciente, que é conectado a um aparelho que mantém essa temperatura a níveis baixos, então uma média de 4 graus. Tá? E dessa forma você leva uma vasoconstricção, uma diminuição da chegada do sangue nesse couro cabeludo que está carreando, né, que está transportando a quimioterapia. Então o folículo piloso ele é menos atingido pelo agente quimioterápico, e dessa forma você tem uma redução do risco de queda de cabelo. Baixo, magro, gordo e alto. As dificuldades que as pessoas com deficiência encontram são as mais variadas, desde conseguir um emprego até situações simples, como, por exemplo, descer escadas. Segundo o último censo, apenas 0,3% destes brasileiros estão no mercado de trabalho. É por isso que a reabilitação é tão importante. No início, Maraci não saía de perto das barras paralelas na hora da fisioterapia. Agora ela já arrisca alguns passos sem o apoio. Em maio deste ano, ela sofreu um acidente de moto e teve a perna esquerda amputada. Não foi tipo amputação de imediato, né? Eu cheguei até o hospital, entendeu? Consciente, falando normalmente, né? E cheguei até o hospital do trabalhador, e daí eles falaram assim, tipo, fizeram uma cirurgia para tentar salvar, né? Depois eles me avisaram daí que eles iam ter que amputar minha perna, que eu perdi a parte de vascularização e a parte dos nervos, né? O tratamento e a adaptação à prótese começaram há 2 meses. Maraci teve que interromper o curso de técnico em enfermagem e, aos 41 anos, reaprender a andar, a sentar, a subir e descer escadas. A reabilitação não é fácil, mas ela está confiante. Eu pretendo voltar com o meu curso de técnico de enfermagem, pretendo voltar com o meu serviço, né? Ano que vem eu estou nativa de volta. De acordo com dados do Sistema de Informações Hospitalares, entre 2008 e 2015 foram feitas no Brasil mais de 360 mil amputações de membros. Todas essas pessoas precisam se readaptar ao dia a dia e voltar para o mercado de trabalho. Ezequiel é um exemplo de reabilitação bem-sucedida. Ele usa prótese há 30 anos e se tornou técnico ortopédico. É responsável por adaptar os equipamentos aos pacientes. Eu passei por um processo de reabilitação e hoje faz parte da minha vida a perna. Faço para trabalhar, para o lazer, para tudo. Eu não vejo limitação, mas isso, logicamente, é tudo graças também a uma boa reabilitação e um bom equipamento. Com a ajuda de uma equipe multidisciplinar, é possível fortalecer a musculatura e adaptar os movimentos do corpo à prótese. Além disso, é preciso dedicação e esforço do paciente. É muito treino e a gente precisa que o paciente se entregue, porque também não adianta vir fazer a terapia aqui, fazer os exercícios e tal, mas daí em casa não fazer o que a gente pede, não usar a prótese em casa nas suas questões do dia a dia mesmo. Porque é assim que ele vai evoluir, né? Porque daí ele vai ver as dificuldades, vai trazer pra gente e a gente vai tentando trabalhar junto isso. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fique agora com o Repórter Brasil e com tradução em Libras. Muito obrigado pela companhia. Bom dia pra você. Tchau.